Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje no Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população. E esse número, minha gente, está crescendo cada vez mais, viu? Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento das complicações. Porém, para saber mais e aprender a conviver bem com a doença, transformando-a em mais um motivo para cuidar da saúde, eu e você vamos receber ela, que é a nossa médica endocrinologista, a doutora Estela Marandola. Doutora Estela, bom dia! Bom dia. Saudade da senhora, Deus abençoe, bem-vinda. Demorou tanto por quê, doutora? Vou contar para o pessoal de casa, contar para você. O bebê Tomás cresceu. Uau! E aí a gente não tem mais tanto tempo, Meu né? Deus, mais bem-vinda. Obrigada. Um beijo pro Tomás. Como é que é o nome do esposo também? Eurico. Eurico, um grande abraço, parabéns aí, família. E muito obrigado por emprestar a doutora um pouquinho pra gente, viu, doutora? 13 milhões de brasileiros com diabetes, isso que é aqueles que sabem. Exatamente. A maioria das pessoas não sabem que tem diabetes. A dificuldade que a gente tem é que é uma doença assintomática, então não apresenta nenhum sintoma. Então o diagnóstico ele é feito tardio, quando as pessoas já apresentam muitas complicações. Quando já se instalou a doença, né, doutora? Quando já se instalou a doença. Que tal conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Doutora, por favor. Obrigada. A mamãe do Tomás está aqui, né? Então, a doutora Estela está aqui. Gente, o assunto de hoje é muito sério, diabetes, assim. Doutora, talvez assim para... O que é? Né? Vamos relembrar. O conceito, o que é? Então, o diabetes nada mais é do que o aumento da glicemia. Então, é o açúcar no sangue. Então, na maioria das pessoas, a gente vai aumentar o açúcar porque o corpo não produz um principal hormônio que faz esse controle, que é a insulina. Então, as pessoas, ou porque têm obesidade, ou porque têm uma genética desfavorável, ou porque tiveram uma alimentação ruim ao longo da vida, apresentam um aumento da glicemia. Ou ainda, as pessoas que não têm essa história podem ter diabetes porque o pâncreas foi destruído, que são as crianças. Então, são casos mais extremos. Então, quantos tipos de diabetes tem? Os mais comuns são dois, mas a gente ainda tem o terceiro, que é o diabetes gestacional, e tem ainda um grupo gigantesco de doenças que a gente chama de esquisitas, que tem associação com síndromes. Entendi. Que aí são mais difíceis de diagnosticar. Ô, doutora Estela, o fato de, por exemplo, a gente precisa do açúcar, do carboidrato, da glicose, isso transforma em energia, a gente precisa de energia para se mover. Qual é o grande problema, então, do diabetes? Ou seja, se eu preciso da energia e a energia é me dada pela glicose, pelo açúcar, por que é um problema diabetes? O problema é que o diabetes com a glicose em excesso, ele vai causar uma lesão, um machucado, em vários órgãos do corpo. Então, se você pensar que o açúcar em excesso, ele é a gente chama de oxidante. Ele lesiona partes, vamos começar lá do pé, desde as extremidades, passando pelos rins, coração, pâncreas, cérebro. Então, em excesso, ele vai te fazer mal. Ele fica depositado na corrente sanguínea, é isso? Ele deposita na corrente sanguínea, fazendo a inflamação nos outros órgãos, podendo causar até pequenas tromboses, que a gente chama. Então, ele obstrui os vasos que levam o sangue. Então, ele pode levar a infarto, AVC, amputação dos membros. Cegueira também, doutora? Cegueira também, porque ele vai machucar os vasos do fundo da retina, que é a parte posterior do nosso olho. O sangue tem que chegar lá para levar o oxigênio, para levar o açúcar também. O açúcar, né? Na verdade, a gente tem que pensar assim, o açúcar ele é um vilão? Se você pegar o açúcar puro, refinado, que a gente compra branquinho, talvez seja. Mas o carboidrato ele é a nossa principal fonte de energia. Claro. Então, em moderação, a gente pensa que ele é a coisa mais importante da nossa vida. Só que em excesso ele vai causar esses danos que a gente havia conversado. Tem um fator genético também envolvido, doutora? Tem um fator genético. As pessoas que têm os pais com diabetes têm que tomar cuidado, porque a chance de acontecer diabetes na vida adulta é muito maior. O diabetes tipo 1 não tem tanto fator genético, porque há uma destruição precoce do pâncreas. Mas a genética ela é importante. Se você imaginar, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, eu tive uma vida um pouco desregrada, não me alimento bem, não faço atividade física, eu não estou colaborando com a minha genética que era ruim. Agora, a senhora trouxe aqui, até faço questão da gente mostrar, porque depois tem algumas fotos, é muito comum, doutora, a gente ver que pessoas que estão fazendo o controle, né, há um número, ou seja, tem um furinho no dedinho, etc. E vai ter esse controle é para quê, doutora? Então, na verdade, a gente tem que pensar qual é o valor normal da glicemia. Então, você, o pessoal que está aqui com a gente, entre 70 e 99 seriam valores ideais de glicemia. Esse controle da pontinha de dedo, que a gente chama, que a gente comumente chama de destro, é uma glicemia para tentar
ajustar as medicações de quem já é diabético. Tá. Não é a melhor forma para ter o diagnóstico do diabetes, porque o sangue que corre aqui no vaso, às vezes não é o mesmo que passa aqui na periferia. Entendi. Então, aqui ele não é tão sensível para dar o diagnóstico, mas ele é sensível para quem está fazendo o controle, aplicando insulina ou usando medicação. E aí a gente tem um aparato para quem tem diabetes. Vamos mostrar então, doutora. Vamos mostrar, por favor, assim. Então vamos contar algumas coisinhas aqui interessantes. Tem até novidade, gente. Se prepare que tem novidade aqui, gente. Então, todo diabético precisa ter esse equiparato? Não necessariamente, mas esse aparelhinho, ele é um glicosímetro, então, que mede a glicose. Ok. É do furinho. Do furinho. Aí aqui, furinho. Esse aqui é um lancetador, que é o que vai fazer o furinho no dedo. Ok. Mas quem não tiver esse, pode fazer com uma lanceta simples, que inclusive o Sistema Público de Saúde fornece. Tá? Aqui, a gente tem formas de se aplicar insulina. Então, a gente tem o mais comum, que seria uma seringuinha de insulina. Ela já vem, a insulina vem dentro? Não. A gente... Vou abrir para vocês verem. Ok. Ela vem vaziazinha, tá? Depois eu vou chamar alguém daqui dos câmeras aqui para fazer um teste aqui, né? E aí, o tubinho... Um tá apontando pro outro aqui, gente. O tubinho da insulina seria mais ou menos isso daqui, Okay. é quase desse tamanho. Então, a pessoa, ela tira a insulina daqui de dentro e ela se aplica, tá? Aonde? Onde a gente aplica? A gente vai aplicar uma coisa que a gente chama de subcutâneo. Subcutâneo é o gordinho. Gordinho do abdômen, gordinho da lateral do braço e gordinho da lateral da coxa. Na barriguinha mesmo, doutora? Na barriguinha mesmo. Okay. A gente só distancia do umbigo porque o umbigo é uma cicatriz. Então, ele entra muito em contato com os órgãos internos. Para quem tem medo da seringa, a gente tem as canetas. A caneta é mais prática, porque você não precisa ficar aspirando. Aí sim, ele já vem a quantidade de insulina lá dentro. Você só rosqueia para ver o número e aplica. Okay. Quando a gente fala de novidade, então, para a gente medir a glicose no dedinho, este é o aparelho glicosímetro. Esse aqui é um sensor. Essa é a novidade, gente. Olha que interessante aqui. É um sensor de subcutâneo. Então, vamos imaginar que este sensor, ele fica no subcutâneo. Em geral, as pessoas colocam no braço por uma facilidade. Tem que colocar, então, isso aí. Você vai colocar um sensor, como se fosse uma bateriazinha, que ele fica com um fiozinho, quase um fio de pesca, para você ter uma ideia de como é fino. Fica aqui, coladinho no braço. Ele fica 15 dias. Aí, digamos que você está lá, nossa, eu não estou me sentindo muito bem. Sabe que a minha glicose está alta? Aí a pessoa vai, liga o aparelho e faz assim... Tchim. Olha, como aquelas maquininhas de... né? Aí aparece para você 80, 90, 100. Falei assim, então não precisa furar o dedinho, né? Não precisa furar o dedinho. Mas então tem que furar o bracinho para colocar o chipzinho ali. Uma vez a cada 15 dias. Entendi. Em geral, se você pegar os pacientes diabéticos que usam mais doses de insulina, eles podem furar às vezes até 8 vezes ao dia. Então é uma tranquilidade, né? Uma coisa mais conveniente do que você furar o dedo diariamente. Vamos mostrar algumas fotos, doutora? Vamos mostrar algumas fotos, por favor, doutora? A doutora trouxe algumas fotos com imagem, também ajuda, sim. Doutora, então aqui, a aula é sua. Para a gente pensar que todo alimento ele tem glicose, então se você lembrar que as frutas também têm glicose, você vai me perguntar, fruta faz mal? Depende da quantidade. E porque tem o açúcar dela, que é a frutose, justamente, né? Depende de para quem ela vai fazer mal. Entendi. Então, todo alimento ele tem glicose, uns têm mais, outros têm menos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a laranja, é um alimento que tem uma quantidade enorme de açúcar. O diabético pode comer laranja? Pode, só que ele não vai comer um pacote de laranja, 4 ou 5 laranjas. Muita gente coloca como fruta como sobremesa, doutora, ou seja... Na verdade, a gente tem que pensar numa pirâmide alimentar para tentar manter um nível de todas as vitaminas. Então, as frutas como sobremesa, ela facilita com que você coma as vitaminas necessárias para o dia. Então, seria uma boa forma de você tentar... Não exagerar, né? Exatamente. Não exagerar, né? Então, uma porção de fruta seria o quê? Uma banana pequena, uns 12, 15 uvinhas, uns 8 morangos, o que mais que a gente tem? Uma maçã como pequena, sobremesa? Como sobremesa. Legal. E aí a gente poderia fazer isso 3 a 4 vezes ao dia. Entendi. Seria uma quantidade ideal de frutas. Mais uma foto aqui, uma foto... Aqui a gente faz um resumo, a gente trouxe para vocês verem, mas uma coisa que acrescenta, além do glicosímetro, o diabetes, na maioria das pessoas, é tratado com medicações. Esses comprimidos, eles têm a ação em aumentar a sua insulina ou fazer com que a sua insulina ela haja corretamente. Isso já é o tratamento, doutora? Tratamento. Tem cura, não tem cura?
Depende. Vamos pensar quais são as causas. Tá. Se a sua causa do diabetes foi a obesidade e eu conseguir tratar a obesidade, eu consigo melhorar. Olha que maravilha, né? E aí as pessoas pensam assim, depois que eu comecei a usar a insulina, é um caminho sem volta? Não necessariamente, tá? Então você não precisa ter medo de usar a insulina. Tá? Então pode ser que você consiga voltar atrás um passo. E aqui tem um controle, né? Isso, que as pessoas fazem a anotação, café da manhã, almoço e janta, para facilitar a aplicação da insulina, a utilização das medicações. Muito bom. Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. Então, a pessoa se aplicando, A pessoa se aplicando, então é uma medida muito fácil. Qual é o momento, o horário do dia para se aplicar, doutora? Isso aqui, na verdade, ela está medindo. Ó, se você observar, né? Tá medindo, ela vai medir a glicemia em jejum ou 2 horas após a refeição. Como é que a gente estabelece isso? Se a gente medir entre o jejum e 2 horas após, no meio do caminho a gente não sabe quanto vai estar a glicose. Se eu medir a sua glicose, a glicose dos meninos, ela pode estar alta porque eu acabei de comer. Tá. Então foi criado esse parâmetro. 2 horas. 2 horas ou em jejum, tá? São os melhores horários para ter uma medida. Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. E aqui, como é feito? Então, isso é interessante porque as pessoas às vezes não sabem. Aqui ele coloca a gotinha de sangue bem no meio da polpa digital. Se você imaginar que você vai furar todo dia, o meio da polpa digital é onde tem mais sensibilidade. Tá. Então, para quem vai furar todo dia, o ideal é que você faça mais na lateralzinha, uma gota com bastante sangue, porque ela vai vir aqui nesse sensor e vai dar a medida da glicose. Entendi. Se você fizer com um sangue que está velho, né? Ou com um lugar que não tem uma vascularização boa, pode dar um valor irregular, que a gente não tem como. Tem gente que usa o medicamento que é o antiagregante plaquetário, doutora, ou seja, o famoso afinador do sangue. A leitura é a mesma ou não? É a mesma, porque na verdade aqui a gente não pegou um vaso grande, né? Então não vai fazer muita diferença, tá? E não precisa se preocupar que você não vai sangrar eternamente. Eu posso variar o dedo? Deve. Assim como o local de aplicação. Então, se, por exemplo, eu apliquei aqui, depois eu aplico em outro local e vou variando o dedo também. Não ficar viciado, né? E para você também não ficar com uma alta sensibilidade, com um roxinho, com machucado. Tá? Doutora, a gente está vendo as formas que a senhora colocou aqui. E as pessoas também estão mandando perguntas, assim, aproveitando que a doutora Estela está aqui, então é a nossa chance, a minha e sua, de poder assim, interagir com a doutora. Doutora, aqui perguntas que estão chegando aqui, a gente pede para a produção colocar. A Milena Pereira, de Suzano, São Paulo. Bom dia, Milena, que bom que você está conosco, aprendendo sobre diabetes aqui hoje no Saúde e Fé. Gostaria de saber qual é o exame que confirma ou isenta a diabetes. É realmente necessário que seja em jejum? Pergunta a Milena, doutora. Bom dia, Milena. Então, assim, o diabetes, a gente vai fazer uma medida da glicose, certo? Para fazer essa medida da glicose, eu preciso que ela seja em jejum, mas 2 medidas para fazer a confirmação, tá? Outra forma de fazer o diagnóstico de diabetes é você fazer um teste de tolerância oral à glicose, que ele faz um sequenciamento de medidas. Certo. E uma forma que seria a mais moderna, que aconteceu nos últimos anos, é a hemoglobina glicada, que ela faz uma média da glicemia dos últimos 3 meses. Então, a gente tem essas 3 formas. O ideal é que seja confirmado, tá? Então, 2 medidas da glicose, 2 medidas da hemoglobina glicada ou o teste de tolerância oral à glicose. De 99 a quanto que a gente ouve falar de pré-diabético, doutora? Até 99 normal. Normal. Isso. De 100 a 125 é o pré-diabetes. Pré-diabético. Isso em jejum, tá? Acima aí de 126, 2 medidas você considera diabetes. Tá. Parece tão pouco, né? Mas é que variações pequenas da glicemia já começam a causar danos. Então é importante... É importante a gente ter esse diagnóstico precoce enquanto está em 126, porque é o momento em que a gente ainda consegue curar, tratar e evitar as complicações. Dá tempo ainda uma pergunta, diretor? Vamos lá. O nosso amigo William Souza, de Ribeirão Preto, Minas Gerais. Bom dia, William. Que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé, William. Sou diabético tipo 2 e intolerante à lactose. Posso tomar leite e iogurte sem lactose ou isso vai aumentar o meu nível glicêmico? Pergunta o William, doutor. Então, a gente está tendo um detalhe muito importante que são essas embalagens dos alimentos. Vários iogurtes hoje, eles estão colocando que são 2 ingredientes, que seria o leite de qualquer outra forma, mais o fermento. Entendi. Então, esses alimentos, ele não teria problema de tomar, porque aí seria só o ingrediente básico. Se você pegar algum outro alimento que tenha fruta ou uma bolacha incluída, cookies que o pessoal coloca nos iogurtes, vai aumentar o índice glicêmico. Doutora, acho que tem que ficar bem claro, porque
tem muitos problemas, tem uns hereditários, etc., mas é muito problema adquirido, né? Ou seja, é o nosso estilo de vida que gera isso, né? Ou seja, então a gente tem que mudar. Então, que recado que a senhora daria para quem está em casa? Qual é a lição de casa, assim, porque a gente sabe que glicose deixa cego, vai amputação de perna, etc., de algum membro. Ou seja, tem um perigo aí estrondoso diabético, ou seja, outras doenças associadas. Então, qual é a liçãozinha, assim, que a gente tem que aprender para começar a aplicar a partir daqui um pouquinho? A pessoa está almoçando, daqui um pouquinho tem almoço. Então, qual é a liçãozinha de casa hoje, doutora? Então, hoje, as pessoas em casa, elas têm que prestar atenção que tudo com moderação faz bem, então o carboidrato ele não é o vilão, atividade física com moderação também faz bem e você tem que ajudar a sua genética. Seu pai tem diabetes, sua mãe tem diabetes, seu marido tem obesidade, então quer dizer que o ambiente está doente. Então vamos tratar a casa, vamos... Criança também tem, não? Criança também então, tem. Cuidado, gente, cuidado com os doces, aí o exagero de doce, cookie, bolachinha, na dispensa criança tem diabetes e pode ser complicado lá na frente, né? Comprar menos, descascar. Fazer mais coisas em casa, desembalar menos e descascar mais. Essa é a Isso. mensagem mais importante.